Nós vamos conversar com o promotor de justiça aqui da cidade de Andradas, Dr. Leandro Martinez de Castro. Dr. Leandro, muito obrigado por receber a nossa equipe. Hoje, Minas Gerais está na onda roxa e o Ministério Público é o grande fiscalizador dos municípios. Como que é o trabalho do Ministério Público em relação às cidades que vocês atuam? Olha, o Ministério Público ele tem essa incumbência de fazer cumprir as normas, a ordem jurídica, fiscalizar o cumprimento das normas, e principalmente nessa questão sanitária, as normas estaduais que acabam vinculando os municípios. É nesse sentido que a gente tem atuado. Nesse momento de onda roxa, a autonomia maior é do governo e não dos municípios em gerir esse momento delicado que a gente vive. Vivemos um momento de exceção e momentos excepcionais também eles trazem medidas excepcionais. E justamente em razão dessa situação grave que a gente vive, é que as normas estaduais acabam vinculando, obrigando os municípios ao cumprimento das medidas que são previstas pelo governo do Estado. Nós tivemos um decreto lançado em Andradas na última semana, na última quinta-feira. Esse decreto, na segunda-feira, ele foi suspenso, que tirou aí de funcionamento diversos serviços, como salões de beleza, academias, entre outros. Por que dessa ação, doutor? Olha, de início a gente precisa ressaltar que a gente lamenta que alguns setores, infelizmente, sejam atingidos, esses setores que você mencionou, mas, infelizmente, alguns setores acabam necessariamente sendo previstos na norma como medida de restrição de circulação de pessoas, que atualmente é a medida necessária para evitar a velocidade de transmissão do vírus e, assim, evitar a falta de assistência. Então, as normas estaduais elas são discutidas, debatidas em Belo Horizonte por uma comissão montada lá na capital do estado, e essas medidas elas são impositivas ao município. Uma vez que o município de Andradas flexibilizou essas medidas, certamente sensível aos interesses que são legítimos desses setores atingidos, mas uma vez que Andradas flexibilizou essas medidas, acabou saindo de todo o sistema de segurança sanitária e, por isso, foi necessária a atuação do Ministério Público, para que Andradas observe as normas tal qual vários municípios, a grande maioria dos municípios está observando. Doutor, nenhum município tem autonomia para flexibilizar as normas nesse momento de onda roxa? Nesse momento, não. Os municípios eles podem até prever normas mais severas, mais restritivas, mas a flexibilização das medidas, infelizmente, não é possível nesse momento da onda roxa. A questão do comércio. A gente percebe que muitas pessoas não podem mais mostrar produtos no balcão, simplesmente só entregar. No caso de roupa de loja, de roupas, brinquedos, essa medida também ela está sendo mais dura agora? Olha, essa medida de entrega de mercadorias em balcão, ela está prevista nas normas de onda roxa. É uma medida que procura equilibrar o funcionamento mínimo da atividade econômica com a diminuição de circulação de pessoas. É importante, principalmente, que a população atente que esse momento é temporário, vai passar, e que depende de nós diminuir os números aqui na nossa região para que a gente saia o quanto antes dessas medidas restritivas. Então, sim, essas medidas de atendimento no balcão, elas estão previstas, mas elas, se tudo der certo, vão ser levantadas em breve. O senhor percebeu alguma regalia aqui em Andradas? Não, pelo que eu tenho tomado conhecimento, nós estamos agora seguindo as regras da onda roxa. É lógico que ainda existe uma certa movimentação das pessoas e é nesse sentido que o Ministério Público pede que as pessoas tenham consciência que somente procurem as lojas de atendimento de serviços não essenciais diante de uma necessidade, porque o que está em jogo são vidas, são pessoas que, infelizmente, estão morrendo sem assistência a que têm direito. Doutor, nessa última atualização do Minas Consciente, da onda roxa, foi tirado 2 tópicos,
que é a questão do horário de circulação, que seria o toque de recolher das 20 às 5 da manhã, e também os encontros familiares. Caso venha acontecer maior movimento em praças, loteamentos, como deve ser a ação? O toque de recolher, o chamado toque de recolher, que é a restrição de circulação de pessoas em determinado horário, foi levantado, mas ainda continua em plena vigência, em necessidade de observação, a proibição de aglomerações. A possibilidade de circular não significa a possibilidade de fazer eventos ou reuniões em espaços públicos ou mesmo em ambientes particulares. Se houver notícia de que isso esteja acontecendo, a Polícia Militar pode ser acionada ou o Serviço de Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal, deve ser acionada para que haja fiscalização. Essa é uma responsabilidade coletiva, essa é uma questão muito importante para que todos nós saiamos o mais rápido possível dessas medidas restritivas. No caso, hoje, as pessoas, no caso de uma denúncia, quem é a principal responsável em atender isso nesse momento? Preferencialmente a vigilância sanitária, principalmente durante o horário de expediente. A gente sabe que a vigilância sanitária tem um serviço de plantão, mas fora do horário de expediente, ou mesmo em não sendo possível a fiscalização, a Polícia Militar tem a determinação das regras da Onda Roxa para que preste esse auxílio na fiscalização, e também os demais órgãos fiscalizadores do município, por exemplo, a Guarda Municipal pode ser acionada. Doutor, a gente recebe muitas perguntas de telespectadores, muitos questionamentos, e sempre volta naquela questão das filas das agências bancárias. Infelizmente, essa é uma questão que não tem tanto a ver com as regras da Onda Roxa, porque as medidas do Estado, elas prevêem o funcionamento dos serviços bancários como serviços essenciais, o que não significa que não devam ser observados protocolos sanitários. Então, é necessário, é fundamental a fiscalização dessas aglomerações, dessa reunião de pessoas. O serviço tem que funcionar, mas não da forma como, infelizmente, a gente vê em algumas ocasiões das pessoas aglomeradas esperando atendimento. O Ministério Público está sendo cobrado em relação a isso também, doutor? Sim, o Ministério Público está sendo cobrado em relação a isso e nós estamos exigindo e tivemos algumas negociações com a Vigilância Sanitária de que vamos passar a acompanhar diariamente as ações de fiscalização, não só dessas questões de aglomeração em filas de banco, mas também do uso de máscaras em espaços públicos, que é exigido. É importante que a população use máscaras pelas ruas, e nós vamos passar a acompanhar mais de perto essa atuação do município, para que seja mais eficaz e essas ocorrências diminuam. Isso já é acompanhado de perto, o senhor falou a questão da máscara, existem multas acontecendo, empresas também que não estão usando máscaras? Nós temos notícia de algumas empresas que foram autuadas, não temos notícia ainda de autuação à população, embora haja uma previsão em decreto municipal de multa à população, àqueles que não usarem máscara, embora também entendamos que talvez uma medida de orientação seja necessária, a aplicação de multa à população num momento tão difícil seria questionável, mas é possível sim que o município chegue até mesmo a aplicar multa. E nós estamos, a partir de agora, de sexta-feira, acompanhando diariamente todas as autuações da vigilância sanitária para saber como vem se desenvolvendo esse serviço no município. Essas atuações a partir dessa sexta-feira são só relacionadas à máscara ou também outras infrações que possam estar fora da Onda Roxa? Todas as infrações que caracterizem desrespeito às regras da Onda Roxa devem ser comunicadas ao Ministério Público. Empresas podem ter sanções? Sim, sem dúvida.